Número primeiro, glória a Deus. Nós estamos nesse propósito, adorando ao Senhor. Hoje é que mês, irmãos? Mês 9, né? Setembro, não é isso? Mês de setembro. Essa maratona está muito bom. Ontem nós tivemos um culto aqui marcado com a presença do Espírito Santo. Deus operou de uma maneira sobrenatural, né? Foi muito gostoso. Saímos aqui radiante de alegria. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 6, e eu quero ler somente a primeira parte, capítulo de número 1, verso de número 6, a primeira parte que diz assim: ser forte e corajoso. Você pode repetir comigo essa parte deste verso? Vamos lá? Ficou desanimado, ficou desafinado. Eu vou contar até 3, que aí fica melhor. 1, 2, 3. Ser forte e corajoso. Tome assento, meus amados. Eu acho interessante o capítulo 1 de Josué, que quando Moisés estava morto, Deus então aparece para Josué, e Deus então anima Josué. Parece que Josué está inquieto, preocupado com a responsabilidade que viria pela frente, porque até então Josué apenas era o sucessor de Moisés. Ele estava simplesmente auxiliando Moisés, e agora ele vai assumir a responsabilidade de estar no lugar de Moisés, e isso era uma responsabilidade muito grande, para cuidar de todo aquele povo. Para quem esteve ao lado de Moisés e viu que Moisés passou na mão do povo, é meio que cansativo mesmo. Mas aí Deus aparece para Josué, e Deus anima Josué. E as palavras animadoras de Deus para Josué começa logo no versículo de número 2, quando Deus diz para Josué: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e este povo que está aí com você, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. É interessante porque com Moisés a presença de Deus garantiu tudo na vida desse homem. Tudo que você puder imaginar, com a presença de Deus na liderança de Moisés, tudo foi conquistado. Deus operou de uma maneira sobrenatural. Só para você ter uma ideia, aqui do capítulo 1 para trás, Moisés já havia conquistado 60 cidades fortificadas. Deus operou de maneira sobrenatural em todos os detalhes que você puder imaginar. Então Deus fala para Josué: você se anima, vamos embora para frente, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Aí o verso de número 3 é uma promessa que Deus tinha feito para Moisés: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu tinha dito a Moisés. Ele está dizendo: eu vou repetir essa promessa para você. Aonde você pisar é seu, Josué, eu vou dar como herança. E ele vai falando com Josué, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, tudo eu vou colocar na sua mão, é seu, está aí, está na sua mão. As promessas que Deus está fazendo para Josué, irmãos, são promessas grandes, são promessas que, olhando na visão humana, é impossível de acontecer, é impossível de se realizar nessa época com esse povo. Mas Deus está dizendo para Josué, e aí Josué recebe Deus, a voz de Deus dizendo assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. É uma promessa, irmão, animadora.
é uma promessa como se fosse uma injeção de ânimo para a gente continuar dando uns passos. E eu acho lindo, porque imagine comigo se você não tivesse promessa, você não estaria aqui. O que nos motiva a estar aqui são as promessas que o Senhor nos fez. É isso que nos faz participar de 12 cultos, é isso que nos faz participar no domingo, é isso que nos faz participar na quarta-feira, na sexta-feira. Então ele está animando Josué com essas palavras, dizendo: Josué, eu operei na vida de Moisés, e eu vou operar na sua vida do mesmo jeitinho, Josué. Aí você vai olhando os versículos à frente, Deus vai falando para Josué assim, que ele tem que se esforçar, ele tem que continuar no propósito. Aí você vai para o verso de número 8, Deus fala para Josué assim: Josué, tem um segredo para que todas as bênçãos que eu lhe prometi aconteça na sua vida. E qual é essas promessas? Para que essas promessas se concluíssem ou que acontecesse, qual era a receita de Deus para Josué? A receita de Deus para Josué é mais ou menos essa que está no verso de número 8. Olha aqui, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Agora olha que interessante, irmãos. Interessante é que Deus coloca, ou melhor, Deus faz um monte de promessa para Josué. Deus fala que vai fazer um monte de coisa para Josué. E aí no verso de número 8, parece que o segredo, ou melhor, é o segredo para que Josué fosse abençoado, é que ele não olhasse nem para a direita, que ele não olhasse nem para a esquerda e nem retrocedesse. Era para ele meditar no livro da lei, obedecer a voz do Senhor, andar nos seus caminhos. E olhando nessa visão, é mais ou menos isso que Deus está dizendo para Josué: Josué, segue os meus mandamentos, anda pelo caminho que te ordenei, faça tudo que Moisés fez do jeitinho, e vai dar tudo certinho. Aí quando você volta para o verso de número 6, que é o verso que nós lemos, a primeira parte está dizendo assim, ó: seja forte e seja corajoso. Aí eu fico me perguntando, por que eu tenho que ser forte e por que eu tenho que ser corajoso? Olha só, eu recebo um monte de promessas, as promessas estão aí, Deus está dizendo que vai fazer, Deus está dizendo que vai acontecer. O versículo de número 8 está dizendo assim, ó: se você obedecer os meus estatutos, se você andar pelos meus caminhos, vai dar tudo certo. Peraí, se eu já tenho as promessas, se eu andar pelos caminhos do Senhor, a própria Bíblia ou a própria voz de Deus está dizendo que vai dar tudo certo, por que eu preciso ser forte e por que eu preciso ser corajoso? É aí que está os detalhes, irmãos. O detalhe está aqui, porque Deus não quer que você só seja forte, e não, Ele quer que a gente seja forte, e Ele também quer que a gente seja corajoso. Mas por que eu preciso ser forte e por que eu preciso ser corajoso? Olha aqui, tudo que tinha conquistado, tudo que Moisés havia conquistado, está aqui do lado de cá do Jordão. Do lado de cá do Jordão não tinha mais nada para conquistar. Moisés já havia conquistado tudo. As conquistas que viriam agora era do outro lado do Jordão. Se você observar bem, o Jordão, ele não passava de 30 metros de largura, ele não passava de 1 metro de fundura. Era um rio baixinho para se atravessar. Só que nessa época aqui, irmãos, o rio Jordão estava em cheia. Então ele estava aproximadamente a 1.600 metros de largura. Então ele não estava a 1 metro de profundidade, ele estava muito
muito mais fundo do que isso daí. Por isso que Deus está dizendo para Josué: as promessas estão aí, Josué. Não é só você ouvir a promessa, sentar e esperar. É hora de você também ser forte, e é hora de você também ser corajoso, Josué. Você está vendo o Jordão? O negócio não está do lado de cá, o negócio está do lado de lá, Josué. Mas e agora, se Josué fica do lado de cá perguntando assim: como é que eu vou passar o Jordão? Nós temos aqui um monte de criança, nós temos aqui um monte de mulheres. Como é que vai atravessar um Jordão com 1.600 metros de largura? O segredo não é fazer pergunta, o segredo é acreditar na promessa que Deus fez. Se Deus falou que vai dar certo, vai dar certo. Se Deus falou que você vai chegar lá, você vai chegar, porque é a promessa de Deus. Só que você tem que ser forte. Primeiro, Josué não tem moral com o povo ainda, porque até aqui ele era sucessor, daqui para lá ele é o líder. Então imagina que Josué teria que chegar para o povo e dizer: gente, Deus apareceu para mim, e Ele diz para nós que é para a gente atravessar o Jordão. No meio daquela multidão, sempre tem aquelas pessoas azedas, sempre tem aquelas pessoas que não acreditam, sempre tem aquelas pessoas que olham com aquele olhar de desconfiança. Será que vai dar certo? Como é que nós vamos atravessar isso aí? Será que Josué ouviu mesmo Deus falar? Então nessa hora tem que ser forte, porque infelizmente tem hora que você fica só, você tem que acreditar sozinho naquilo que Deus falou. Tem gente dizendo: não tem como, não vai ter jeito. Mas você tem que acreditar e entender que a promessa veio de Deus, e a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, vai acontecer, porque é a palavra de Deus. Agora eu preciso ser forte. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que não é só ser forte, é ser corajoso. Já percebeu que tem cada homem que o braço dele é da largura da minha cintura, mas ele é um baita de um frouxo? Você já viu isso aí? Tem homem, irmão, que eles andam até encurvado assim, mas você bateu o pé, ele sai correndo. Eu conheço um monte desses daí. Não adianta só você ser forte, não. Tem que ser corajoso. Por que a gente tem que ser forte e ser corajoso? Porque, irmãos, você vai avançar rumo às promessas. Só que de lá para cá vai vir um inimigo, e ele não vai vir brincando de inimigo, ele vai vir sério, ele vai vir fazer de tudo para você recuar, para você entender que não vai dar certo, que não vai acontecer. E é nessa hora que você tem que ser forte. Eu fui fazer uma viagem para Corumbá há uns anos atrás e levei um irmão. O irmão dá quase 2 de altura, grandão, fortão. E nós entramos num buraco lá, numa rua sem eira e sem beira, era uma cracolândia. O ladrão apontou a arma para nós, e nós estamos lá, eu estou lá pensando o que nós vamos fazer. E eu falei: bom, eu tô com segurança, ele que se vira. E eu estou de cabeça baixa, porque você não pode olhar para ladrão. E estou ali imaginando o que nós vamos fazer. E eu estou vendo uma água correndo assim. Eu falei: meu Deus, mas da onde essa água está correndo? Se não está chovendo. E eu olhava assim, eu via que a água saía do meio das pernas dele. Depois que passou o processo do assalto, eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele falou: pastor do céu, eu fiz necessidade na roupa, eu pensei que eu ia morrer. Eu estava, olha aqui, pastor, eu estava num medo. Eu falei: meu Deus do céu, o que adianta ser parecendo um poste, ser teu bração, ser fortão, mas não ser corajoso? Não adianta nada. Tem que ser forte e tem que ser corajoso, porque o inimigo vai apontar-lhe arma, o inimigo vai lhe fazer grandes ameaças. Você não pode olhar para a cara feia de Satanás e não, eu estou morrendo de medo, eu vou recuar. Não, 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 não. O que Deus tem vai acontecer. O inimigo está querendo que você volte, que você recua, mas o propósito de Deus é que você continue avançando. Seja forte e corajoso. Irmãos, os desafios que a gente tem para esse ano é muito grande. Pelo que a gente está olhando em todo o mundo, a gente percebe para onde o mundo está caminhando.
Parece que cada vez mais vai se afundando nessa pandemia e só vai piorando cada vez mais. Mas eu não vou acreditar na pandemia, eu vou acreditar na promessa. Eu sou forte, eu sou corajoso. Para muitas pessoas vão dar errado, infelizmente. Mas para mim e para você, nós temos que ser forte e ser corajoso. Imagine comigo, irmãos, atravessar aquele Jordão. Imagine comigo, Josué sem nenhuma moral praticamente diante do povo. Mas ele tem a promessa de Deus. Não, Deus falou, vai dar certo. Deus falou, vai dar certo. Gente, vamos preparar, nós vamos consagrar hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio. Você vai observar que imediatamente Josué, já esperto, sabendo das promessas que está vindo, já pega 2 espias e manda para a cidade de Jericó, porque Jericó seria uma das cidades que seriam destruídas do mapa. Ela não poderia mais existir por causa da perversidade daquela cidade. A Bíblia vai dizer que Josué manda os espias para lá, enquanto o povo está preparando aqui para atravessar o Jordão. E você sabe que eu acho lindo, é que o Jordão, ele abriu da mesma forma que o Mar Vermelho se abriu. A água partiu-se no meio, o povo passou em terra seca e atravessou do outro lado, glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Deixa eu te falar, tem coisas que você não tem que ficar arrancando cabelo de cabeça, tem coisas que você não tem que passar madrugada acordado, desesperado, sem saber o que vai fazer. Não, meu irmão, você está debaixo da promessa. Fique tranquilo, Deus falou, vai dar certo. Deus falou, vai acontecer. Ah, pastor, mas o diabo, que esquece diabo, rapaz. Você tem promessa, e você tem um Deus que manda nos céus, e você tem um Deus que manda na terra. Às vezes a gente se amedronta. E você conhece muita gente que está amedrontado, com medo dentro de casa. Tem gente que tem dias que não sai de casa por causa da pandemia. Um desespero, aquele medo. Concordo que tem que ter medo, mas tem a tal da máscara, tem o gel, tem o álcool. É só passar, vamos nos proteger. Mas nós não podemos, irmão, nos curvar diante dessa pandemia, não. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso e entender: esse é o ano que eu vou entrar para arrebentar. Esse é o ano de Deus. Irmãos, esse ano passado, como eu disse aqui, esse ano passado foi um dos anos que Deus mais me abençoou. E tem uma coisa, pela previsão que eu estou ouvindo de Deus, esse ano será o melhor ano da minha vida, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu tenho que ser forte, e entendo que eu tenho que ser corajoso para entender esse negócio. Tem gente que Deus está falando para ele está, mas como? Será? Que jeito? Para com isso, rapaz. Para com isso. Ah, mas eu não estou vendo. Mas não tem que ver mesmo não, você tem que avançar. Imagine, passou o Jordão, logo tinha Jericó pela frente. Irmãos, imagine comigo, a cidade de Jericó, ela tem um muro de 12 metros de altura. Gente, 12 metros é muito alto. A largura do muro é 8 metros e alguns centímetros. O muro de Jericó, se não me foge da memória, tem quase 5.000 metros rodeando a cidade. Muito bem protegida. Muito bem protegida. A cidade tem 12 portas. A história vai dizer que a cidade estava com a porta trancada, lacrada. Ninguém entrava e ninguém saía. Sabe por quê? Porque Israel estava chegando ali. E como eles conheciam Israel, e olha que lá tinha homens gigantes, homens bons, mas só que eles eram fortes, mas perderam a coragem, por causa da presença do povo de Israel. Sabe por quê? Porque lá no capítulo 2, a irmã Raabe fez uma declaração de Deus para os espias que foram lá.
Porque quando eles perguntaram, quando os espias perguntaram sobre Jericó, elas disseram, a prostituta diz assim, ó, nós aqui da cidade de Jericó, está todo mundo tremendo de medo por causa da presença de vocês, porque a gente já sabe quem são vocês, e a gente não sabe só quem é vocês, a gente sabe bem quem é o Deus de vocês. O Deus de vocês é o mesmo que controla os céus, e é o mesmo que controla a terra, e a gente já sabe. Olha a declaração de Raabe, a gente já sabe que o Deus de vocês vai dar essa cidade nas mãos de vocês, não tem para onde a gente fugir, não tem para onde a gente correr, está todo mundo tremendo de medo. O diabo sabe do que Deus vai colocar na sua mão, o diabo sabe que a bênção é sua, mas ele vai ficar batendo, vai ficar insistindo para você recuar, mas Deus não te chamou para recuar. Enfrenta as afrontas do adversário, enfrenta, porque tem coisa boa de Deus para acontecer na nossa vida. A gente não pode desistir, irmãos. Quando eles chegam diante dos muros de Jericó, você vai ver que Deus fala para Josué assim: Josué, você está vendo a cidade? Você está vendo o rei, os valentes e os valorosos? Estou vendo. Eu já coloquei nas suas mãos, Josué. Fica tranquilo, já está na sua mão. Josué está do lado de fora da cidade, e Deus já está dizendo, já está na sua mão, Josué. Irmãos, é acreditar. Deus falou, já deu certo. Já deu certo, pronto. Eu estou obedecendo a sua palavra, estou andando nos caminhos como ele falou. Eu vou acreditar, vou seguir em frente. Eu vou ser forte e vou ser corajoso. Ah, mas lá tem gigante. Eu não quero saber se tem gigante, eu não quero saber quem é que está lá. Eu estou debaixo da promessa. Deus falou que é meu, eu vou lá e eu vou alcançar, eu vou passar por cima, porque é a promessa de Deus. Deus falou para Josué: Josué, eu já coloquei nas suas mãos, mas com um detalhe: o que eu coloquei nas suas mãos só vai se materializar daqui 7 dias. Essa bênção que você está vendo aí, ó, é daqui 7 dias, não é para hoje. Irmão, para quem precisa de bênção para ontem, ter que esperar 7 dias é uma eternidade. Então eu imagino Josué sentado lá na tenda, ouvindo Deus falar. Eu imagino Josué pensando assim: gente, 7 dias é muita coisa, eu estou ansioso para receber algumas bênçãos mais rápido aí, mas tem que esperar 7 dias, e Deus falou: e tem um detalhe, Josué, não é só esperar, durante 6 dias, ó Josué, preste atenção, durante 6 dias, você vai pegar uns homens aí, ó, e vai dar 6 voltas durante 6 dias, 6 voltas, Josué, dá uma volta, vai para o acampamento, descansa, no outro dia dá outra volta, vai descansar, 6 dias, Deus. E enquanto Deus está falando com Josué, irmãos, Josué vai passando um filme na cabeça dele. E qual é o filme que vai passando na cabeça de Josué? O deserto. Porque o deserto era para eles não era para eles morar no deserto, era para eles atravessar, era dias, questão de semanas, eles atravessavam o deserto. Porém, por causa da murmuração, eles praticamente moraram no deserto. Muitas das pessoas que receberam a promessa que entraria na terra que mana leite e mel, morreram no deserto. Então Josué está lá pensando: peraí, 6 dias, 6 voltas. Depois no 7º dia eu tenho que dar 7 voltas. Peraí, esse negócio o povo não vai aceitar. Tem gente que vai fazer cara feia. Peraí, qual é a estratégia que eu tenho para mim não perder a bênção? Porque, irmãos, se a gente não tomar cuidado, aquilo que é para acontecer em 7 dias vai para 14, vai para 21, vai para 1 mês, vai para 1 ano, vai para 2 anos, e demora a acontecer. Então Josué está ouvindo Deus falar: 6 dias, 6 voltas. 7 dias, 7 voltas. Josué, peraí, Deus, tem que fazer tudo isso, tem que fazer do jeitinho que eu estou mandando, Josué. Imagina comigo, Josué está lá ouvindo tudo isso aí. Aí Deus dá uma estratégia para Josué. E qual é a estratégia que Deus dá para Josué? No capítulo 6, versículo de número 10, a estratégia que Deus dá para Josué é mais ou menos essa aqui, ó. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem: eu não quero ouvir grito, eu não quero ouvir palavras,
palavra, e eu não quero ouvir voz, eu quero todo mundo de boca fechada. Bendito seja o nome do Senhor. É para dar a volta sem reclamar, é para dar a volta sem fazer comentário. Eu não quero ver ninguém abrindo a boca. Sabe por quê? Porque eu não quero que a bênção que eu estou esperando que vai acontecer em 7 dias, ela se torne uma eternidade. Eu quero que aconteça no prazo que Deus falou. Então eu não quero ouvir ninguém gritando, e também não quero ouvir palavra de ninguém, e não quero ouvir voz. Porque já percebeu que tem gente, irmãos, ele não espera terminar o culto, sentado no banco, ele já está falando. Você gostou do culto? E o hino? E aquela palavra? E aquele testemunho? Você acha que é verdade? Eu não gostei. Aí você sai. Eu fui no culto, Deus não falou comigo. Você está dando a volta e não fica quieto? É para dar a volta de boca fechada. Silêncio. Quando fala silêncio, não é para você deixar de adorar, é para você deixar de falar o que não deve. Você vai para as reuniões que é para estar, e lá você, em vez de enaltecer o nome do Senhor, você vai fazer murmurações. Isso aí só atrapalha. A ordem de Josué era: eu não quero ouvir grito, não quero ouvir palavra, e eu não quero ouvir voz. Eu quero todo mundo de boca fechada, dar a volta em silêncio. Aí você sai daqui, chega em casa, o marido está virado Satanás. É para ficar de boca fechada. Pastor, mas eu tenho uma arma que eu posso dar um tiro na cabeça. É de boca fechada. Pastor, eu não estou aguentando o que eu estou enfrentando com os meus filhos, mas é de boca fechada. Tem uma irmã no Paraná, que o marido dela, quando chegava na sexta-feira, como ela era uma irmã endemoniada, tinha demônio até na língua, o marido, quando chegava na sexta-feira, partia para ir pescar. Não queria saber não, ficava lá sexta noite, sábado, só voltava no domingo, depois que escurecia. Aí ela chegou no pastor e falou: pastor, eu estou cansado desse casamento meu. Esse meu marido não presta, não vale nada, não quer vir na igreja, e eu já estou cansada, pastor. O pastor falou: irmã, o que você está fazendo para ganhar seu... pastor, quando ele chega em casa, depois da pescaria, o pau quebra. Eu desço-lhe a madeira. Não, irmã, muda esse negócio, boquinha fechada, querida. Boca fechada? Você acha que eu tenho sangue de barata? Não é, você tem o sangue de Jesus, de barata não. O sangue de Jesus não passa aí, irmã. Então, quando seu marido chegar, irmã, quando ele chega, o que você faz quando ele chega da pescaria? O que você faz? O que eu faço? Não abriguem muito. Pois é, minha irmã, você deixa a janta pronta. Que janta pronta, pastor? Você deixa a roupa do banho? Que não deixo nada disso, pastor. Eu espero ele com um pedaço de pau na cabeça dele. O pastor falou: muda tudo isso aí, minha irmã. A partir de hoje, você não vai brigar mais. A partir de hoje, você vai mudar o seu hábito. Você vai atender. A janta tem que estar quentinha, a roupa tem que estar passadinha. Você vai tratar ele diferente. Você vai ganhar teu marido, senão você vai perder seu casamento. Ele foi pescar no próximo final de semana, no domingo. Ela tinha ganhado um negócio de vidro desse tamanho, que colocava flor, do tamanho desse negócio aqui, e ela colocou no centro da sala. E toda vez que ele chegava, ele tirava a botina e entrava só com os pezinhos, de ponta de pezinho. E ele está com a vara de morinete, ele chega, já era uma meia-noite. Ele está indo ali, e de repente ele deu uma escorregada, porque ele estava de meia, escorregou. Quando ele escorregou, a vara do morinete pegou bem no vaso de flor da irmã. Aquele vaso foi, prá! Aí ela foi e acendeu a luz. Ele falou: estou morto. Aí, não, meu bem. Ela falou: não, meu bem. Ela falou: não, meu bem, pode ficar tranquilo, vai lá tomar seu banho, que eu vou colocar, eu arrumo isso aqui, pode ficar tranquilo. E ele parado olhando para ela: mas será que é verdade? Ele foi, tomou banho, demorou um ano para sair dentro do banheiro, porque ela vai estar esperando com a faca lá fora. Quando ele abriu a porta, ela está com a roupa já na mão, segurando: meu bem, a roupa aqui já passadinha, toda cheirosa. Oi. Ele trocou de roupa. Meu bem, a janta já está aqui no jeito, só você jantar. No outro dia de manhã ele foi na casa do pastor: pastor, o que está acontecendo com a minha mulher? O que o senhor fez com ela? Irmã, de boquinha fechada. Tem hora que a vontade é pegar mesmo o cabo de vassoura e descer na cabeça.
Ó, diga para quem está do seu lado, sem grito. Diga para quem está do seu lado, sem grito, sem palavra e sem voz. Ó, quietinho. É, pastor, mas o senhor não sabe que eu estou passando lá no meu emprego. Pastor do céu, eu vou pegar pela garganta. Vai pegar nada, ó. É boquinha fechada, meu irmão. É em silêncio, vai dar tudo certo. A ordem de Josué era sem grito, sem palavra e sem voz. Vamos dar a volta. Imagina dando a volta em silêncio, gente. Imagina. Todo mundo de boca fechada. Aí imagina que lá em cima do muro de Jericó tem os soldados. Talvez algumas pessoas subiram para lá. A casa de Raabe era em cima do muro. Imagina que o povo olhando naquele. O que esses bobos estão fazendo, dando volta? Já viu? Levantou de manhã, deu uma volta. Será que eles são tontos? É mais ou menos isso que falam de você. Ô irmã, 12 dias de culto? E você aguenta? Não, tem os próprios crentes da igreja fazem. Eu não vou não, 12 dias de culto. Tem que ir lá, 12. Quem é que vai pregar? E quem é que vai cantar? Não, meu irmão, cala a boca. Fica quietinho que você ganha mais. É de boca fechada, sem palavra e sem voz. Tem que dar a volta. Agora imagine comigo, irmãos. Na nossa vida é mais ou menos isso aí. Igreja de novo, lendo a Bíblia de novo, orando de novo. As pessoas nos criticam porque nós estamos dando a volta. Nós estamos dando a volta porque nós queremos algo maior. É a ordem, ele mandou dar a volta. Nós estamos aqui fazendo esses 12 dias de culto porque nós não queremos o natural, porque o natural acontece, é normal, vai acontecer. Nós queremos o sobrenatural de Deus. Hoje é que dia? Hoje é dia 28. Vai até 31 esse mês. Não acabou o mês ainda não, meu irmão. Não acabou, daqui a pouco vai acabar. Mas antes de acabar, Deus pode te surpreender nesse mês de janeiro. Você veio aqui para o mês de fevereiro. Calma, o mês de fevereiro vai entrar ainda. Lá vem os outros meses. Pode ter certeza que a igreja aqui do Jardim das Oliveiras vai viver o que não viveu, vai experimentar do que não experimentou, vindo da parte de Deus. Eu tenho vivido isso aqui, irmãos. Eu tenho vivido isso aqui. Mas é de boca fechada. Tem hora que dá vontade de falar umas coisas, você tem que olhar assim e falar. Não é bom falar não, é bom ficar quieto. Mas que a vontade é de ir na garganta, é ou não é? A vontade, irmão, e tem aquele dia, acho que todo mundo passa por isso. Tem aquele dia que dá vontade de sair na rua gritando que nem um doido. Você já passou por isso? Quem já passou por isso? Aí bastante irmão já passou. Aquela vontade de dar gritando. Não é para gritar não, é para ficar de boca fechada. Ei, pastor, mas eu acordei com o pé esquerdo com vontade de fazer. Não vai fazer nada. Vai ficar quietinho, de boca fechada. Que você vai ver que aquele que te prometeu te levará a viver o que você não viveu, te levará a experimentar o que você não experimentou. Agora, imagine comigo o povo dando a volta na cidade de Jericó, nos muros de Jericó. Imagine comigo, vai dando volta o primeiro dia. Você sabe que o primeiro dia é animador. Você viu que o primeiro dia aqui estava super lotado, o segundo dia estava bom também, o terceiro dia deu uma diminuída, o quarto dia deu uma diminuída. Hoje já vi que está faltando algumas pessoas que não vieram, que vieram ontem, já não estão aqui. Nem todo mundo consegue, infelizmente não consegue. Mas imagine lá no povo de Jericó, eles estão andando, dando aquela volta, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, é animador. Mas imagine que vai aproximando lá, o quarto, o quinto dia, vai batendo, sabe, aquela, dá a volta, tem que andar esses 5 quilômetros aí a pé, e olhar para o muro. Aí você olha para o muro, você fala, gente, como é que esse trem vai cair? Olha o tamanho desse muro, olha cá, esse montoeira de pedra, como é que vai cair esse negócio? Eu imagino comigo, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino comigo aqueles curiosos, porque curioso tem tudo quanto é tipo de lugar.
chegar, né, irmão? E curioso, você sabe que curioso sofre, irmão. Se tem uma pessoa que sofre, é o tal do curioso. Lembra daquele acidente que tinha lá na cidade, na beira de uma BR? Tinha um acidente, juntou um montão de gente, tá todo mundo lá olhando. E aí chegou um curioso, e o curioso queria olhar o que tinha acontecido, e ninguém deixava. Ele falou: gente, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Não, é que eu também quero ver. Aí o que ele fez? Ele foi lá, molhou o olho e fez que estava chorando. Disse: gente, eu sou o parente da vítima, por favor. Aí deixa entrar, porque era o parente da vítima. Quando chegou lá, era um burro que eles tinham atropelado. Eu não sei se tem alguém aqui parente da vítima. Cuidado com a curiosidade, porque a curiosidade é um perigo fatal. Imagine que aquele curioso está andando diante do muro, olhando, fala: gente, como é que isso aqui vai cair? E ele olha para o muro, aquelas muralhas de todo tamanho, de toda largura, de toda altura. Ele fala: meu Deus. Ele dá uma passada disfarçadamente, olha para um lado, olha para o outro. Ele dá uma olhada no muro, dá uma mexida no muro e fala: quero ver como é que isso aqui vai cair, quero ver como que esse negócio vai cair. Deixa eu te falar uma coisa: não fique perguntando como que vai cair, não fique perguntando como que Deus vai salvar, como que Deus vai transformar aquela vida, não fique perguntando como que Deus vai abrir aquela porta, não fique perguntando como Deus vai curar aquela enfermidade. Faz o seguinte: continua dando a volta, faça a sua parte, porque a parte de Deus Ele vai fazer, e vai fazer bem perfeito. Seja forte e seja corajoso. Aí você observa que eles dão 6 voltas. Aí chega o 7º dia, é o dia da vitória. E Josué fala: gente, é hoje, hein? Até agora ninguém falou, até agora ninguém gritou, até agora não ouvi palavras. Chegou o dia. Hoje é o dia da gente não conquistar Jericó, porque Jericó não era uma cidade para ser conquistada. Jericó era para ser destruída e seguir em frente. Às vezes a gente erra achando que era para conquistar. Não, era para destruir. E nada do que estava lá prestava para o povo de Deus. Era para seguir em frente. Gente, hoje é o dia. São 7 voltas. Imagina, irmão, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Vai batendo aquele desânimo. Será que vai dar certo? Será que Josué está certo do que ele falou? Será que Josué não errou? Nós já estamos na 5ª volta, o muro nem tremeu. Será que vai dar certo mesmo? Irmão, tem gente que vai receber bênção só no final do ano. Nós estamos hoje no 1º mês. Tem gente que só vai receber do que está plantando aqui no último mês. Aí você vai passando os meses, pelo amor de Deus, é de boca fechada. Não aconteceu em janeiro? Não, tá bom, não aconteceu, vamos para fevereiro. Fevereiro só tem 28 dias, não, beleza, vamos enfrentar esses 28 dias. Aí passa, não aconteceu nada, em vez de melhorar, piorou. Não, tudo bem, mas vamos para o próximo, vamos indo, vai entrando, mas de boca fechada, porque o Deus Todo-Poderoso está de olho em você. As suas bênçãos que Ele prometeu vai acontecer, vai dar certo para a glória de Deus. Você vai observar que esse povo vai dando as voltas, e quando chega na última volta, Josué dá ordem para que os instrumentos sejam tocados. E logo que os instrumentos fossem tocados, Josué deu ordem para eles gritar. Gente, tinha crente ali que estava com o gogó estourando para gritar, sabe? Não tem aquele dia, irmão, que parece que tem um trem aqui que você quer soltar. Imagina, o povo está dando volta, talvez alguém em cima murmurando, e eles ali tem que ficar quieto, não é para falar nada. A vontade é subir lá em cima e derrubar aquele cara, mas tá bom, vamos ficar quieto. A vontade é jogar uma pedra para ver ele cair, mas vamos dar a volta. Aí foi a hora que eles tocou e o povo gritou. Irmão, não é esse grito que está aí dentro de você que você quer para dar, não é esse grito de desespero, de dor, de angústia, sabe, não, o grito que é para dar é o grito de vitória. O grito que era para ser dado aqui era o grito de conquista. Quando tocou o instrumento que o povo gritou, as muralhas veio ao chão. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. Vai chegar momento do mês, do dia, em que vai faltar coragem.
Vai chegar momento na sua vida em que vai lhe faltar força. Talvez de tanto lutar. E às vezes você pode ser até envenenado. Envenenado com conversas, envenenado com o veneno do mundo. Você já viu quando o lagarto Tiu, ele encontra cascavel? Você já viu a briga dos dois? Já viu? O lagarto está andando, de repente a cascavel dá sinal. Você sabe o que é interessante? É que nenhum sai de lá enquanto um não acabar com o outro. O lagarto vai atingir a cascavel com a sua cauda, e a cascavel vai atingir com o seu veneno. E o veneno da cascavel é fatal. E os dois travam uma briga. O lagarto fica em pé, senta, deita, e a cascavel está lá pronta. E o lagarto, irmão, ele vai se aproximando bem devagarzinho da cascavel, bem devagarzinho, com aquele passo lento, ó, porque ele tem que medir a distância da cascavel para sua cauda. Tem hora que ele dá aquela rodada rápida assim, mas não acerta a cascavel, e a cascavel joga o bode. No meio da briga entre os dois, a cascavel atinge o lagarto. Puf! O lagarto não desiste, ele continua lá. Só que o lagarto começa a lutar. Aí daqui a pouco ele percebe que as suas mãozinhas começam a ficar fracas. Ele percebe que quando ele está olhando para a cascavel, ele não vê uma, ele vê duas. Ele percebe que ele está perdendo a visão. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo em disparada no meio do mato, desce lá embaixo no córrego. Tem uma planta, tem uma erva. Ele come 2, 3 folhas daquela erva, tira um sono de 30, 40 minutos. E sabe o que ele faz? Vai voltar lá de novo atrás da cascavel. A cascavel está lá esperando ele. Ele luta com a cascavel, leva 2, 3 picadas, mas chega uma hora que ele fala assim: eu não vou mais perder para ela, porque se eu levar mais uma picada vai dar problema. Então ele se junta a ela, lado com ela, e ele vai andando de lado com ela, porque sabe que ela não vai conseguir dar o bote. E ele vai dando aquele espaço. Aí ele dá uma rodada, e quando ele dá uma rodada, acerta ela. Ele corta a cabeça, joga para fora, e o restante ele se alimenta. O veneno da cascavel, ele é cortado com a palavra que é pregada. Todas as vezes que você sobe essas escadas, sobe essa rampa que você vem aqui, você entra aqui desmotivado, sem vontade de voltar amanhã. Você entra aqui sem esperança que vai ser melhor esse ano. Você entra sem esperança porque a sua visão está sendo apagada por causa do veneno. Aí você entra aqui, Deus te dá uma injeção de bezetacil do céu. Deus te fortalece, Deus te levanta, Deus te anima. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que Ele tem de melhor para a tua vida. E você sabe por causa dessas, sabe por que você tem enfrentado essas guerras? Sabe por que você tem enfrentado esses medos? Sabe por que você tem enfrentado esses traumas, essas dores, essas angústias? É porque o inimigo sabe que se Deus colocar o que Ele lhe prometeu na sua mão, você vai chegar em lugares que você nunca chegou. Então Ele vai lutar. Ele vai lutar para que você desista. Ele vai lutar para que você não esteja aqui amanhã. Ele vai lutar para que você não esteja aqui no sábado, no domingo. Ele vai fazer de tudo para que dê tudo errado na sua vida. Mas você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Vai aparecer um monte de embaraços, mas você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Obstáculo não vai faltar, mas você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. O inimigo vai aparecer visivelmente. Você precisa ser forte e precisa ser corajoso. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Alô. Tem um irmão no Paraná. Ele é presbítero da igreja. Ele não consegue. Hoje não sei se ele consegue dormir, mas ele não conseguia dormir. Aqui em Rio Verde tem um igual esse, só que é pastor de igreja.
Quando eles me contam isso, eu acho que é até mentira. Eu acho que é mentira. Esse presbítero do Paraná, irmãos, a mãe dele foi macumbeira, seu pai de santo. Ele diz para mim, quantas vezes ele chegava em casa assim: hoje o diabo foi lá em casa. Eu disse: foi fazer o que lá? De madrugada ele me pegou. Ele me contando, ele me pegou. Ele foi me erguendo. Eu via meu corpo e eu via eu com outro corpo subindo. Passava do telhado, eu olhava para baixo, eu via o meu corpo. Quando eu olhava, eu sabia que era o diabo que estava ali. Eu não acreditava naquilo, irmãos. Eu não acreditava naquilo. Falei: não, esse mundo deve estar ficando louco da cabeça. Quantas vezes ele ia em casa, desesperado, não estou aguentando. O diabo foi de novo em casa. E isso acontecia, irmãos, 2, 3 vezes na semana. Quantas vezes ele dizia para mim: eu preciso ser forte, Malaquias. Eu preciso ser corajoso. Porque vai dando uma hora da noite, da madrugada, eu me cubro, pode estar o calor que for, eu sei que ele vai chegar. Eu estou falando de um presbítero da igreja. Eu me cubro cabeça aos pés. E de repente eu começo a sentir ele puxar a minha coberta. Ele vai puxando, e eu vou segurando, ele vai puxando. Quando eu vejo, eu estou sem coberta, e aquele demônio muito grande me pega e vai me erguendo. Ele me leva lá nas nuvens, ele me traz aqui embaixo de novo. O pastor de Rio Verde, não sei se acontece isso com ele até hoje, mas ele me dizia: pastor, eu luto com o diabo toda noite. Enquanto a minha esposa está dormindo, eu estou brigando. Eu corro para lá, eu corro para cá. Eu falei: gente, mas que desgrama é essa? A noite diz que vê o diabo, irmão, não é de olho fechado, é de olho aberto. Ele vê o diabo correndo atrás dele, ele clamando o sangue: vai para lá, vem para cá. Eu estou falando de um pastor que até o ano retrasado, o culto da igreja dele de quinta-feira reunia-se 500 pessoas para ouvi-lo pregar. O culto de domingo tinha que ter 2 cultos. Só que ele dizia para mim: você está vendo? Canto bem, prego bem. Só que quando eu entro dentro de casa, pastor Malaquias, eu sei que o diabo vai chegar. Irmãos, que coisa louca! Que coisa doida é essa? Eu estou falando de um homem que ganha almas. Tem coisas que você não vai entender, mas você tem que ser forte e tem que ser corajoso. Você tem que enfrentar tudo que vier na sua frente e continuar avançando. Esses dias eu peguei o voo de Manaus a São Paulo. Eu olhei para o céu, tudo negro, tudo escuro. O avião foi subindo, passou no meio das nuvens. Quando eu olhei para cima, depois que passou as nuvens, o céu azul cheio de estrela. É mais ou menos Deus dizendo para a gente assim: a nuvem é temporária, calma, vai passar, vai dar certo. Calma, vai dar certo. As lágrimas de hoje serão as alegrias de amanhã. Deus te levará a viver o sobrenatural dele. Oh glória! Então aguente mais um pouco, porque nós estamos no começo de um ano, e se Jesus não voltar, esse ano promete, principalmente para mim, já digo para mim, porque pelas notícias que eu ouvi essa semana, daqui um dia eu vou dar um testemunho aqui que os irmãos vão ver o que é Deus. Tem uma canção que diz assim, ó: segura aí.
Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Calma, fecha os teus olhos. Eu sei que tua presença está aqui, Senhor, e não tem ninguém melhor do que o Senhor para nos animar, para nos fortalecer e nos levar a viver o teu sobrenatural. Eu sei que esse ano será um dos melhores anos para a vida da igreja do Jardins Oliveira. Eu sei que vai ser, Jesus. Eu sei, porque o ano passado foi bom, mas foi escuro para muitas pessoas. Mas, Senhor, nós vamos viver o sobrenatural, começando pelo espiritual, Senhor. Eu sei, vai haver coisas grandes do nosso meio, meu Deus. Eu sei que o Senhor vai passar no nosso meio. É para a glória do teu nome que nós te agradecemos.